espiritual sendo travada para que você não veja. E você precisa discernir isso no mundo espiritual, porque senão você vai ficar andando aí, ó, igual crente boca aberta, de cara para cima assim, ó, que não está nem aí para o que está acontecendo. Presta atenção, a tua visão é um campo de batalha. Existem demônios que trabalham para ferir a tua visão, porque se ferirem a tua visão, vão impedir o teu sonho, vão impedir de você olhar onde você ainda não está, vão impedir de você avançar para o futuro. Então, nesse exato momento, existem demônios trabalhando para que os irmãos da cura não tenham a visão, para que os irmãos da cura tenham a visão ferida. Nesse exato momento, tem demônios trabalhando para que jovens percam a visão, porque quando um jovem perde uma visão, é uma vida que não se realiza. É um adulto que não avança, é uma família que não vai acontecer, é um ministério que não vai se desenvolver. Pais e mães, Satanás trabalha, avós, Satanás trabalha, os mais idosos, há uma luta para que você, idoso, não enxergue, porque um idoso que não enxerga, não investe na sua geração. Então é por isso que você precisa pensar essa noite e receber essa chave. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 16, de 20 a 22, e você precisa prestar bastante atenção, porque eu vou ler uma palavra e vou trazer um princípio, vou ler uma palavra, vou trazer um princípio, então fica ligado aí, porque eu tenho 10 minutos, não mais do que isso. Juízes, capítulo 16, de 20 a 22, o tema dessa palavra é restaurando a visão, e você vai terminar essas 12 horas de entrega ao Senhor, tendo seus olhos tocados e restaurados pelo Senhor. Você que chegou aqui com a visão ferida, vai ter a sua visão restaurada. Juízes 16, a partir do versículo 20, é uma história que você conhece, é a história de Sansão. Sansão, um homem marcado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, que foi dotado com uma capacidade do sobrenatural, uma força do sobrenatural, Deus deu a ele. E você vai se lembrar, a fonte da força de Sansão eram os seus cabelos. Você vai se lembrar da existência de Dalila. Chegou um demônio na vida de Sansão chamada Dalila, porque o demônio não vai chegar na sua vida parecendo demônio, ele vai chegar na sua vida parecendo uma voz mansa, ele vai chegar na sua vida parecendo um convite interessante, ele vai chegar na sua vida parecendo uma facilitação. Mas você tem que ficar alerta. Chega esse demônio chamado Dalila na vida de Sansão, e a história você conhece. Ela consegue enganá-lo, ele conta para ela o segredo, o cabelo dele é cortado, ele perde as forças e ele acaba como escravo. Você vai se lembrar disso. Esse texto traz esse contexto. Juízes 16 diz assim: então Dalila o chamou. Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Presta atenção que Dalila chama Sansão para quê? Ver. Ela diz assim: Sansão, veja, os filisteus estão voltando. Sansão, olha aí, a tua visão, usa a tua visão, pega a tua visão, olha ali naquela direção, os teus inimigos estão voltando. Você precisa saber que Satanás conhece o poder da tua visão, assim como Dalila conhecia o poder da visão de Sansão. O diabo conhece o poder da tua visão e ele vai tentar manipular isso, como Dalila estava tentando manipular. Sansão, olha, veja, os teus inimigos estão vindo. Então você tem que ficar discernido. E o texto continua: acordando do sono, Sansão disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se tinha retirado dele.
E em seguida os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e os levaram para Gaza. Presta atenção. O que foi que os filisteus fizeram com Sansão? Furaram os seus olhos. A primeira coisa que os inimigos fizeram não foi cortar o seu cabelo, mas foi furar os seus olhos. É por isso que você está aqui essa noite. Essa é uma estratégia de Satanás. Satanás quer furar os seus olhos. Se você comparar, Jô, seu ministério com o ministério de Sansão, Felipe, seu ministério, o ministério de Sansão, a força era o ministério de Sansão. O louvor é o seu ministério, a palavra é o seu ministério. Antes de Satanás impedir de você louvar, ele vai tocar os seus olhos para que você perca a visão. Então, quando tem um levita que deixa de louvar, um pregador que deixa de pregar, alguém que Deus usa como diácono, que deixa, não é mais usado, alguém que Deus usa limpando a igreja, não quero mais, alguém que Deus usa cuidando de criança, não cuido mais. Quando uma pessoa deixa de exercer o dom que Deus lhe deu, é porque um problema anterior já aconteceu. Satanás furou os olhos, ele já perdeu a visão há muito tempo. Primeiro a visão foi furada, os olhos foram furados. Essa é uma estratégia. Você tem que entender, Satanás sabe que não pode nos tirar do céu, não consegue impedir que amemos a Jesus e nos fazer amar um outro Deus, mas ele sabe e tenta ferir a nossa visão. Porque se ele ferir a nossa visão, ele nos impede de caminhar, ele nos impede de sonhar, ele nos impede de avançar, e nós vamos entrar no céu, mas tendo tido uma vida aqui na terra sem visão, sem avanço, sem realizações, sem sonhos. E o texto segue dizendo: amarraram-no com 2 algemas de bronze, e o fizeram girar um moinho no cárcere, mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente, logo depois de rapado. Então furou os olhos, amarraram, e ele ficava rodando o moinho já com o cabelo rapado. Mas sabe qual foi o problema? É que tão logo o cabelo era rapado, o cabelo começava a crescer. E essa é uma coisa que nos aponta para uma verdade profética na vida daquele que ama o Senhor. Se Satanás se levantar sobre a sua vida para rapar o seu cabelo, há uma promessa sobre você: o cabelo vai crescer de novo. Então proteja os teus olhos. Mas, pastora, eu sou levita, de repente deu um problema nos meus dedos, eu não consigo tocar. Você pode ficar muito tranquilo, que você vai voltar a ser um instrumento, você só não pode perder a visão. Proteja os teus olhos. Pastora, mas, meu Deus do céu, eu sempre contei histórias para criança com tanta destreza, agora eu não estou conseguindo nem decorar as histórias, o que está acontecendo? Não se preocupa não, se tem promessa na tua vida, o cabelo vai crescer de novo, você só não pode perder a visão, então proteja a tua visão. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Então, presta muita atenção, o final da história você já conhece. Sansão morre como? Sansão morre com as suas forças recuperadas, porque o cabelo começa a crescer. E olha que coisa interessante, olha quem é o diabo. O cabelo de Sansão vai crescendo de novo. E os inimigos não ficam desesperados, porque o cabelo crescia de novo. Os inimigos ficavam desesperados com os olhos de Sansão. Só para você entender a importância da visão que Deus te deu, a importância de você ampliar a tua visão. Eles não estavam desesperados, deveriam ficar desesperados, porque o cabelo estava crescendo, mas o desespero do inimigo é no teu olho, cara, é na tua visão. Ele quer tapar os teus olhos, ele tem medo de você enxergar, porque se você enxergar, nada mais te segura. E como é que termina
na vida de Sansão, sendo usado pelo Senhor, porque o cabelo cresceu, mas a vida dele acabou ali. Acaba com ele explodindo as colunas do lugar onde ele estava rodando o moinho, de tanta força, e quando ele explodiu as colunas, ele matou um sem número de filisteus. Foi usado por Deus. Deus o usou mais uma vez, mas a vida dele acabou ali. Houve um limite precoce. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua vida espiritual. Você não vai ter um limite precoce. Você vai viver todos os dias que Deus sonhou para você. Então proteja a tua visão. Proteja a tua visão. Quero falar especificamente, minha pastora, então como é que eu vou restaurar a minha visão? Porque eu entendo, pastora, que ao longo do tempo alguma coisa se perdeu nos meus olhos. Alguma coisa na minha visão espiritual foi comprometida. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9, e esse é o último texto que nós leremos, para começarmos a sonhar. Atos, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, você presta muita atenção, porque também vou lendo e vou falando com você. Nós vamos ver a história de Paulo. Paulo também teve um grande desafio na sua visão. Só que a história de Paulo não é uma história de alguém que perde a visão e não consegue recuperá-la e tem uma vida de limites. Não, a história de Paulo é alguém que perde visão para ganhar um olho novo. Então eu quero declarar sobre a sua vida, que se você chegou aqui com a sua visão limitada, vai ter uma cirurgia hoje na tua vida acontecendo. Você vai perder esses olhos seus, você vai perder essa sua visão limitada, você vai perder essa sua visão embaçada. O Espírito Santo vai fazer uma cirurgia e vai te dar um olho novo. Foi o que aconteceu com Paulo. Atos, capítulo 9, versículo 1 diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para o Damasceno, para as sinagogas, a fim de que encontrasse daquela seita qualquer homem, qualquer mulher, e os conduzisse presos. Então estamos falando de alguém que perseguia os cristãos, de alguém que buscava culpados por todo aquele rebuliço que estava acontecendo ali. Sabe o que nós podemos entender? Que um dos sintomas da falta de visão, da visão embaçada, é quando você fica procurando culpados das circunstâncias que estão te acontecendo. Paulo estava procurando esses culpados, ele queria prendê-los. Versículo 3 diz: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, já estava cego. Você está entendendo isso aí? E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Presta muita atenção. A primeira coisa que você precisa fazer, se a sua visão foi ferida, é que você se permita conduzir, mesmo se você não estiver enxergando. A pior coisa que pode acontecer é quando você quer guiar um cego que não quer ser guiado. A pior coisa que pode acontecer com alguém que não tem a visão é você querer guiar uma pessoa que não tem visão e ela não querer ser guiada.
ela dificultar o passo. Então, olha o que aconteceu com Paulo. Paulo já não estava mais enxergando, mas a Bíblia diz que os homens que o acompanhavam tomaram a sua mão e o conduziram. Deus está te conduzindo essa noite, ainda que você não esteja enxergando, ainda que você não esteja vendo tudo de maneira clara, não espanta não. Deixa o anjo do Senhor tomar as tuas mãos e conduzir você. Tenha um coração pastoreável. Do Espírito Santo querer te conduzir e você dizer assim, tá bom, Espírito, pode me conduzir. Eu não estou enxergando nada, não estou vendo onde que isso vai dar, eu não estou conseguindo enxergar os cenários futuros, mas eu confio que o Senhor está me conduzindo. E o texto continua. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. 2 coisas eu quero destacar aqui. Para que você tenha a tua visão restaurada, você precisa deixar morrer em você o que não faz mais parte dos sonhos de Deus na tua vida. Quando Saulo foi jogado no chão e transformado em cego e dependendo de ser guiado, você sabe quem foi que fez isso com ele? Sabe quem levanta ele do chão? Sabe quem olha Paulo ali naquela vulnerabilidade, frágil, dependente? Os mesmos soldados que aprenderam a ver Paulo como um homem forte e poderoso. Os mesmos homens que olhavam para Saulo e diziam, esse homem é um homem que põe medo, esse homem mata, esse homem violenta, esse homem é brabo, eu tenho que ter medo desse homem, esse homem é tão forte. Agora eles estavam olhando um homem jogado no chão, por uma voz que ele dizia ouvir, que ninguém via nada, que não conseguia dar um passo à frente dele. Sabe o que estava acontecendo aí? Tinha um Saulo morrendo ali. Não tem como Paulo nascer se Saulo não morrer. Deus quer restaurar a tua visão, mas para isso você tem que deixar morrer. Deixa morrer a tua fama, deixa morrer o teu status, deixa morrer a tua razão, deixa morrer Saulo, para que nasça Paulo na tua vida. Tua visão vai ser restaurada, teus olhos vão voltar a enxergar, mas está na hora de deixar morrer. Nunca mais aquele Saulo apareceu. Aquele Saulo poderosão, esse nunca mais existiu. E o que existia? O que passou a existir? O Paulo cheio do poder de Deus. O Paulinho da graça e da misericórdia. De Paulão terrível que detona. Saulão terrível que detona. Para Paulinho cheio de graça, misericórdia e poder de Deus. Uma coisa que eu entendo aqui, veja que o texto diz que ele esteve cego por 3 dias. E o milagre do voltar a ver só aconteceu no 4º dia. O texto diz, por 3 dias ele ficou sem ver. Você quer ter sua visão restaurada? Tem uma outra coisa que você precisa fazer. Você tem que ter paciência para esperar os 3 dias. Porque antes de 3 dias, a visão não é restaurada. Antes do 3º dia, Jesus não ressuscitou. Antes de findar o 3º dia, não houve ressurreição na vida de Lázaro. Vai viver, vai ressuscitar, vai enxergar de novo, vai ter visão ampliada, mas tem que ter paciência com aquilo que você ainda não enxerga. Tem que ter paciência com o tempo do tratamento de Deus. Pessoas que estão passando aí em qualquer farmácia espiritual, pegando aí qualquer colírio que qualquer farmacêutico prescreve, passa lá, tu passa isso aqui no olho, porque não tem paciência de esperar o tempo do tratamento de Deus. Tua visão vai ser restaurada, mas precisa esperar o 3º dia. E sabe o que estava acontecendo ao longo desse tempo? Deus estava tratando com o caráter de Saulo. Deus estava dando a ele um novo caráter, um novo coração e começando uma nova história. Versículo 10 diz assim, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor,
em visão. Olha isso. Disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está como? Ele está como? Orando, porque ainda que você esteja cego dos olhos, a tua fé te faz enxergar. Ainda que você esteja manco das pernas, a tua fé te faz andar. Jesus fala assim: tem um homem lá orando, Ananias, pergunta por ele. E o versículo 12 diz: e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha a mão sobre ele para que ele tornasse a ver. E nós vamos parar aí. Olha que coisa interessante. E numa visão ele viu que entrava você, Ananias, e que o curava dessa cegueira. Mas peraí, Rafaela, o problema de Saulo não é que ele tinha ficado cego? Mas aí Jesus fala assim: mas numa visão ele viu você, Ananias, entrando lá. Sabe o que nós vamos entender disso aí? Deus não vai curar as chagas do seu corpo sem antes curar as chagas da tua alma. Deus não curou a visão de Saulo enquanto a alma de Paulo não estava estabelecida ali na semelhança com Jesus. Foi primeiro a visão espiritual que foi restaurada. Saulo ainda não enxergava com seus olhos naturais, mas ele já estava ali, cheio da presença de Deus, tendo visões do sobrenatural, enxergando revelações do alto. Olha aqui, Deus não vai fazer na tua casa o que primeiro não fizeram no teu espírito. Não peça para Deus fazer no teu trabalho o que Ele não tem acesso de fazer no teu coração. Não tinha cura para as veias daqueles olhos se Paulo não começasse a enxergar o sobrenatural de Deus. Então a primeira coisa que vai ser destravada na sua vida é a tua capacidade de ver o sobrenatural. É a capacidade de enxergar onde Deus está enxergando. E quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? O quarto dia na tua vida vai chegar. E o quarto dia foi o momento que Ananias chegou diante de Paulo, tocou os seus olhos. Paulo voltou a ver naturalmente, porque a sua alma já enxergava, a sua alma já via. Deus quer estabelecer um tempo de cura na visão dessa igreja. Deus quer restaurar a nossa capacidade de ver, para que você tenha condição de sonhar. E eu quero fazer uma oração por você agora, pelos seus sonhos pessoais. Porque se você não sonhar para 2022, a sua vida não vai mudar em 2022. Se você não sonhar em ter uma vida espiritual mais ativa, você não vai ter essa vida espiritual mais ativa. Se você não sonhar a ter uma vida ministerial que agrade o coração de Deus, mais produtiva, isso não vai acontecer. Então você precisa sonhar. Você tem que sonhar com a sua casa própria. Você tem que sonhar com a promoção do seu emprego. Você tem que sonhar com a sua vida acadêmica. Você tem que sonhar com a cura. Você tem que sonhar com libertação dentro do teu quintal. Então o Senhor nessa noite está liberando os seus olhos para você olhar o futuro. O Senhor nessa noite quer tocar os seus olhos para você enxergar a frente. E eu quero orar por você agora. Você que entrou aqui essa noite, está finalizando agora as suas 12 horas, já passamos 10 minutinhos. Eu quero orar por você. Eu queria que você fizesse uma oração onde você está. Tudo que se levanta para te impedir de sonhar, eu queria te convidar a colocar diante de Deus agora. Sabe, a desesperança, o cansaço, sabe? Pode tentar tocar a sua vida, a sua fé, te impedindo de sonhar. Coloca isso aí agora diante do Senhor. Diga: meu Deus,
Troca meus olhos. Me dá os teus olhos, Senhor, como o Senhor fez na vida de Saulo, que o Senhor transformou em Paulo. Transforma meus olhos. Senhor, eu não quero desistir não, eu quero sonhar os teus sonhos para minha vida. Eu quero sonhar os teus sonhos para minha família, Senhor. Eu não quero desistir da libertação dos meus familiares. Eu não quero parar de sonhar com uma vida liberta dos vícios. Eu não quero parar de sonhar com a salvação das pessoas que eu amo, Senhor. Eu não quero parar de sonhar, ó Deus, com essa profissão que um dia o Senhor colocou no meu coração. Senhor, me torna capaz novamente de sonhar. Coloca isso diante do Senhor. Diga, Senhor, me dá a tua cura. Dá a tua cura para os meus olhos. Se você quiser tocar os teus olhos agora, faça uma oração cheia de autoridade. Toca os teus olhos e diga, Senhor, cura os meus olhos, Senhor. Eu não quero mais enxergar da minha perspectiva, não. Eu quero enxergar com os teus olhos. Destrava os meus olhos, Senhor. Destrava a minha visão, Senhor. Eu quero voltar a sonhar. Eu quero sonhar outra vez. Eu quero sonhar outra vez, Senhor. Oh, meu Deus. Olha aí, Pai, o teu povo. Eu clamo pelo teu povo agora. E te peço, Espírito Santo, vem passando agora o teu remédio em cada visão agora. Vem passando o teu remédio, Jeová. Que ele sinta agora que há um colírio do céu sendo derramado sobre os seus olhos. Que ela sinta agora que há um colírio, um remédio do céu sendo liberado. A visão sendo restaurada, a visão sendo recuperada. Senhor, faça isso em nome de Jesus, e vai liberando a unção para sonhar novamente, a capacidade de ver o que o Senhor vê, a capacidade de enxergar o que o Senhor enxerga. Libera a tua cura. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Em nome de Jesus, repita assim comigo. Em nome de Jesus, eu tomo posse de uma visão curada, restaurada e ampliada em o nome de Jesus. Quem é que toma posse disso aí? Quem é que toma posse disso aí? Quem é que toma posse disso aí? Tem alguém tomando posse disso aí? Aleluia! E agora nós vamos sonhar para a igreja. É assim que nós vamos terminar.